Olá galera, mais uma vez aqui no canal EnsinaMed e hoje para trazer um assunto que muita gente tem pedido para gravar, que é ventilação mecânica. Hoje nós falaremos sobre os modos e os parâmetros de admissão em ventilação mecânica em paciente no setor de emergência, o paciente grave, aquele que você recebe e precisa ajustar rapidamente os parâmetros para que ele não morra. Então, se te interessou, fique ligadinho que é logo depois da vinheta. Então galera, hoje nós vamos falar sobre ventilação mecânica, um assunto que muita gente acha complexo, mas a ideia desse vídeo é fazer um guia rápido, nem tão rápido, mas um guia prático para você que quer aprender aos parâmetros iniciais, aquele quando o paciente chega no pronto-socorro, quando o paciente chegou nas suas mãos e você não sabe a história desse paciente, qual foi o agravo, a saúde desse paciente, e você precisa rapidamente determinar os parâmetros de ventilação mecânica para que ele possa ser bem ventilado, para que ele não possa vir a óbito. Tem alguns colegas que têm pedido para gravar esse vídeo há algum tempo, né? Há 7 meses que eu não gravo nenhum vídeo devido à correria, a faculdade tem tomado um pouco de tempo, mas hoje nós vamos falar sobre esses parâmetros. Você vai aprender com um simulador, eu vou mostrar para vocês já num simulador como que geralmente acontece os parâmetros, os modos gerais em qualquer ventilador que você tiver no seu serviço. Porque a gente tem que entender que ventilação mecânica ela não é uma receita de bolo. Existem alguns parâmetros que nós podemos aprender para poder receber o paciente. Obviamente que depois que você recebe e admite esse paciente em ventilação mecânica, logo em seguida nós temos que avaliar esse paciente para ver como é que está a evolução do quadro clínico dele e aí ajustar a ventilação mecânica. Eu costumo dizer para meus alunos que o problema não é entubar, não é colocar na ventilação, o problema é definir as estratégias ventilatórias adequadas para cada distúrbio ventilatório. Nós temos que entender que, de modo geral, nós teremos alguns padrões que vamos aprender hoje. Mas depois disso, você precisa avaliar o seu paciente para saber qual que é a estratégia mais adequada para que ele possa sair daquele quadro e possa se estabilizar até ser encaminhado para uma UTI, que é um serviço mais especializado, ou que possa de fato ir para a enfermaria, se for o caso. Alguns colegas médicos, fisioterapeutas, tem alguns ex-alunos e alunos ainda que estão para prestar a prova na residência multiprofissional, que geralmente, na sua grande totalidade, o assunto é ventilação mecânica. Hoje nós falaremos sobre esses parâmetros. Claro que o assunto ventilação mecânica ele é muito amplo e não dá para a gente poder fazer um vídeo só com tudo que abrange ventilação mecânica, né? Falando de todos os modos, falando de montagem de ventilador, falando sobre parâmetros em cada doença, falar sobre desmame. A ideia é que a gente faça nessa playlist um vídeo para cada tema desse. Hoje nós vamos falar sobre parâmetros de admissão no paciente no setor de emergência. Galera, de início eu já preciso falar uma coisa para vocês. Nós temos que entender que para ventilar um paciente não é só colocar parâmetros no ventilador e deixar ele tocar como se fosse um fole, como se fosse uma sanfona, colocando ar e tirando ar. Se você não viu as nossas videoaulas sobre mecânica respiratória, anatomia do sistema respiratório, eu sugiro, vou deixar o link aqui em cima para que você possa visualizar essas aulas, entender como que funciona a anatomofisiologia do sistema respiratório, bem como a mecânica do sistema respiratório. Porque ventilar o paciente, você vai estar fazendo por ele o que ele não está conseguindo fazer naquele momento. Então, eu preciso entender a ventilação mecânica, mas para isso eu preciso entender mecânica, anatomia e fisiologia. Então, se você não viu, dê uma olhadinha primeiro nesses vídeos. Vamos colocar a seguinte situação hipotética. Um paciente que você recebeu no seu serviço de emergência, no pronto-socorro, numa sala vermelha, um serviço que precisa de rapidez no atendimento a esse paciente, você não sabe a história desse paciente. Você não sabe se o paciente sofreu um trauma, se ele sofreu um agravo neurológico por um derrame, um AVC, uma AVE, se ele teve algum agravo pulmonar, se é um derrame pleural, se é um edema agudo de pulmão, de causa cardiogênica, de causa neurogênica. A gente não sabe
como que esse paciente chegou até nós. E nós precisamos ventilar esse paciente. Então nós temos que entender que não dá tempo, naquela correria do pronto-socorro, de eu ficar fazendo aquela avaliação minuciosa para saber de fato, descobrir o que aconteceu para eu determinar parâmetros ventilatórios. Eu preciso de admiti-lo, colocar ele no tubo, admitir os parâmetros e a partir daí começar a avaliar para poder determinar a estratégia ventilatória adequada para aquele momento, para aquele paciente. Nós falamos em outros vídeos sobre volumes e capacidades pulmonares, né? Volume corrente, volume residual, tudo isso vai ser necessário agora para o entendimento dos parâmetros de admissão. O paciente acabou de chegar, você precisa admiti-lo. O médico já foi lá, já entubou o paciente, ele foi sedado, ele está totalmente entregue e você precisa agora conectar esse paciente no ventilador mecânico e determinar parâmetros para que ele possa, pelo menos, não morrer. E vamos aprender agora na simulação. Ok, pessoal. Então, observe só. Vamos para a nossa simulação. Aqui eu tenho uma interface de um ventilador que foi muito utilizado, ainda é utilizado em vários serviços de UTI principalmente, que é da marca Dixtal, o ventilador DX3010. Não estou ganhando nada com isso, tá? Não sou representante da marca, mas é porque eles fornecem esse software de simulação e é o que eu tenho aqui para poder a gente fazer essa simulação. Então vamos lá, olha só, a maioria dos ventiladores, para poder liberar os modos de operação, ele precisa primeiro fazer uma calibração. Nem todos. Hoje nós temos ventiladores mais modernos aí que eles te habilitam os modos antes, mesmo se você não tiver calibrado. Eu acho que essa perspectiva foi pensada mesmo para aquele paciente que não pode aguardar, né? Mas no caso aqui a gente precisa fazer a calibração. Então, já selecionei o paciente como paciente adulto e vamos fazer aqui a calibração. Ele faz um processo todo de calibração para saber se os drenos não estão rachados, se não tem vazamento de ar, se não tem furo na traqueia, no circuito, né? Algum escape de ar que vai comprometer a minha ventilação. E aí, nós vamos ver que após esse processo de calibração, ele vai começar a piscar umas luzes aqui no seu menu à esquerda. Observe só, já começamos aqui a piscar com as luzes. Mas primeiro eu vou definir aqui o nosso paciente. Olha só, ele me dá 3 perfis de paciente diferentes aqui. Porém, eu vou colocar um paciente que seria um paciente muito bom para ventilar, né? Seria excelente se todos os pacientes chegassem no nosso pronto-socorro nessa forma. Ó, complacência de 60 e uma resistência de 20. Se você não sabe ainda, ou não estudou, não lembra o que é complacência, tem que estudar para poder entender isso aqui. Mas eu vou dar uma resumida. A complacência é como se o nosso pulmão é o quanto ele está mais distensível, o quanto de extensão que ele consegue fazer, o tanto que ele consegue se expandir. Então eu coloquei uma complacência bem alta aqui para poder simular um paciente que está com pulmão bom, que está com pulmão rígido, um paciente bom de ventilar. E a resistência, eu estou me referindo à resistência que a via de condução do sistema respiratório impõe à entrada do ar. É como se na hora que o ar bate, né, na parede da traqueia, das vias respiratórias, ele tem uma resistência contra ele, né? Então, coloquei uma resistência mais baixa aqui para simular que esse paciente não tem uma resistência alta, que o ar está entrando de boa, está entrando macio. Então, um paciente macio, complacente e com uma resistência do sistema respiratório baixa. Lógico que é uma situação totalmente hipotética. Agora observe só, ele está me pedindo aqui qual modo que eu vou ventilar. Ele está piscando um monte de luzinha aqui. O vídeo de hoje não é para poder falar sobre todos esses modos. O vídeo de hoje é para falar sobre parâmetros de admissão no setor de emergência, no pronto-socorro, paciente grave, aquele que você não tem muito tempo para pensar. Então observe só, modos de operação. Ele está piscando aqui primeiro o modo chamado VCV, depois PCV e o modo PSV. Gente, todo ventilador tem esses modos. Independente da marca, independente se ele é mais moderno, se ele é mais antigo, ele tem que ter esses três modos ventilatórios. O que é o modo VCV? O modo VCV, a sigla VCV, vem de ventilação com volume controlado. PCV é ventilação por pressão controlada. E PSV é ventilação por pressão de suporte. Então observe só, se eu escolher a opção VCV, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo para o meu ventilador assim, ventilador,
eu quero que você garanta para mim volume. Eu vou te colocar aí, digamos, 500 ml de volume para esse paciente. Se o ventilador pudesse me responder, se ele pudesse conversar comigo, ele falaria assim, ó, tudo bem, eu vou te garantir os 500 ml, porém, eu não sei como é que esse pulmão tá. Se o pulmão estiver macio, estiver complacente e a resistência do sistema respiratório estiver boa, estiver baixa, tranquilo, sem nenhuma rolha, sem nenhuma secreção, o paciente não está broncoaspirando, está tudo beleza, eu vou te garantir isso aqui e a pressãozinha que vai ser necessária para isso vai ser pequena, eu vou ter que botar uma pressão pequena. Agora, se o pulmão estiver duro, por exemplo, numa situação de edema agudo de pulmão, um paciente com uma pneumonia, um paciente com atelectasia, pneumotórax, alguma situação que a minha complacência fique diminuída, o ventilador vai responder o seguinte, ó, o pulmão está duro, para mandar esses 500 que você está me pedindo, eu vou ter que mandar uma pressão mais alta, e eu vou mandar essa pressão, só que fique ligado aí que se a pressão for muito alta, pode fazer um barotrauma aí, eu posso estourar esse alvéolo todinho aí por causa de uma pressão muito alta, então fique ligado nisso. Agora olha a outra situação. Se eu definisse ventilar por pressão, é como se eu estivesse falando com o ventilador o seguinte, ventilador, eu quero que você me garanta pressão, vou colocar aqui 12 de pressão, tudo bem, o botãozinho de pressão vai estar lá para você habilitar 12. Porém, ele vai te responder, ó, eu vou mandar 12 de pressão, mas eu não sei como que esse pulmão tá. Se o pulmão estiver duro, vai entrar um volume muito pequeno com essa pressão. Agora, se o pulmão estiver bem complacente, vai entrar um volumão, vai ficar bastante volume corrente nesse paciente. Então observe que eu tenho duas situações diferentes, mas que vão resultar na mesma coisa. E a pressão de suporte é para aquele paciente que tem algum drive respiratório, que não esteja com um Glasgow muito baixo, que tenha um bom nível de consciência, que tenha o estímulo respiratório preservado, porque quem vai disparar a máquina nessa modalidade aqui vai ser o próprio paciente. Como o nome está dizendo, é pressão de suporte, só vai dar um suporte caso ele necessite. Mas, como nós estamos falando de paciente grave em pronto-socorro, nós vamos falar principalmente desses dois modos aqui, ó, VCV e PCV. Ah, professor, qual que é o melhor? Gente, não tem melhor. Tem aquele que você mais se adapta, com aquele que você acaba tendo tato para poder ventilar. Olavo, prefiro ventilar a modo pressórico, PCV. A não ser em casos que eu tenho paciente neurológico, algum agravo neurológico, algum agravo vascular neurológico, um derrame, um paciente que sofreu um traumatismo craniano, crânioencefálico, e aí eu prefiro ventilar volume para garantir aquele volume, e aí eu não causar maior dano, não causar aumento da pressão intracraniana, não causar aumento ou diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, nos pacientes neurológicos, geralmente eu ventilo a volume, mas no geral eu prefiro ventilar a modo pressórico. Então vamos simular aqui como se fosse um paciente que eu estou admitindo em modo PCV, ventilação por pressão controlada. Selecionei o modo e aqui na minha telinha aqui, ele já me dá o modo, ó, modo PCV. Nesse momento, ele te habilita uma série de funções aqui que você precisa regular. Gente, nessa interface está desse jeito aqui, mas no seu ventilador aí você vai localizar as mesmas funções, viu? Então observe só, primeiro parâmetro que ele me pede aqui para poder regular é o que nós chamamos de FI de O2. O que é FI de O2? Já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. FI de O2 é fração inspirada de oxigênio. Para você ter uma ideia, eu aqui agora respirando em ar ambiente, você aí que está vendo essa aula, também está respirando em ar ambiente. Em ar ambiente nós temos uma concentração de oxigênio de 21%. Só que na hora de admitir o meu paciente, eu tenho que considerar algumas coisas. Você pode ver que está em 50% a FI de O2, né? Está bem mais alta do que o valor normal em ar ambiente, que é de 21. Esse aqui é um valor de proteção, na verdade. Esse aqui é um limite que o ventilador me diz assim, ó, acima de 50 FI de O2 é altamente deletério para o paciente se deixar muito tempo. Se eu deixar um paciente acima de 50% de FI de O2 por muito tempo, eu começo a causar lesão tecidual pulmonar, lesão tissular, eu posso causar lesão cerebral por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. O oxigênio em altas concentrações, ele é
tão deletério, tão tóxico quanto o dióxido de carbono, o monóxido de carbono. Então nós temos que ter muito cuidado com o oxigênio com o nosso paciente. Porém, pessoal, esse paciente que chegou no seu pronto-socorro agora, você não sabe se ele sofreu um traumatismo craniano, você não sabe se ele caiu de moto, você não sabe se ele teve um infarto, você não sabe se ele está fazendo um derrame pleural, uma atelectasia, enfim. Você não conhece a história do paciente ainda. Nesse caso, no pronto-socorro, eu vou sempre admitir o meu paciente com a FI de O2 de 100%. Então, deixa eu aumentar aqui para 100%. Observe que eu estou mudando na setinha aqui e está aumentando para 100% a minha FI de O2. Ó, chegamos a 100%, vou dar um Entra, a luzinha parou, vai parar de piscar. Tem que parar. Pronto, parou de piscar. Ou seja, eu defini que a minha FI de O2, a minha fração inspirada de oxigênio, naquele momento vai ser de 100%. Mas logo depois que o meu paciente já estiver ventilando, eu tenho que já começar a avaliar o paciente para reduzir isso aqui o quanto eu puder. Ah, mas reduzir em quanto, professor? Reduzir, qual que seria o ideal? O mais próximo do fisiológico, que é 21. Se eu não conseguir, tudo bem, vamos deixar em 50, 40... 60, o que for necessário para aquele momento, mas eu vou tentar reduzir isso aqui o máximo que eu conseguir mais próximo do fisiológico. Olha só, o segundo botãozinho que ele está me pedindo para poder regular, tempo inspiratório, TI. O tempo inspiratório, a gente pode regular ele aí de 1 segundo a 1,2 segundos. Eu particularmente, geralmente, admito em 1,2 segundos, tá? Mas 1 segundo também está de acordo com o que diz as diretrizes e as normativas definidas pelo consenso. 1,2 de tempo inspiratório. Vou dar um Entra e ele fixou. Ó. Então você pode colocar aí 1 segundo ou 1,2 segundos. O terceiro botão que está piscando aqui, olha só, é relação inspiração para expiração. Qual que é o fisiológico? É 1 para 2, né? Quando eu falo 1 para 2, pessoal, as pessoas confundem muito isso. Acho que é 1 segundo para 2 segundos. Não, isso aqui é relação de proporção. É 1 para 2. Então, se eu quero saber qual que é a minha relação aqui resultante, se eu definir o tempo inspiratório e eu definir aqui a minha frequência, isso aqui vai ser automático. Quer ver? Olha só, vamos definir aqui a frequência respiratória. Qual que é a frequência respiratória fisiológica normal? Você lembra? Tem uma aula aqui que eu falei sobre isso. A frequência respiratória normal, fisiológica, é de 12 a 20 incursões por minuto. Eu prefiro admitir em 14 incursões por minuto. Algumas pessoas, outros serviços ventilam com frequência de 12, vai depender do seu serviço, tá? Mas eu tenho preferência aqui por ventilar por 14. Observe que eu coloquei 14 e com a definição de 1,2 segundos de tempo inspiratório, a minha relação ins-ex ela já foi automática, ó. Tá uma relação de 1 para 2,5, quase próximo do fisiológico. Olha se eu diminuir isso aqui para 12 de frequência respiratória. Já foi para 1 para 3,1. Ó. Se eu aumentar isso para 16, ó, já ficou 1 para 2,1, já ficou mais próximo do fisiológico. Então eu prefiro, geralmente eu admito com 14 de frequência. Então eu defini a frequência respiratória e aqui eu vou clicar e já só vou confirmar, porque já foi feito o cálculo automático, definido pela frequência e pelo tempo inspiratório, né? Aqui deixa eu mudar aqui para 1.2, ficou 1.22, ok. Ó, a relação ficou 1 para 2,5. Tudo bem. Agora, olha só. Eu vou deixar esse último parâmetro aqui para regular depois, porque eu vou explicar ele um pouquinho mais para frente. Vamos para esse parâmetro aqui. Ó. Ele está me pedindo a PIP. O que é PIP? PIP é a pressão positiva no final da expiração. É o que você aprendeu na hora que eu dei a aula sobre volumes e capacidades pulmonares. Se eu não me engano, está na aula de mecânica respiratória. Vou deixar o link aqui também. A PIP é aquele volume de ar que fica nos alvéolos ao final da expiração, que ajuda e faz com que o alvéolo não se colabe, para o alvéolo não fechar completamente. Claro que o alvéolo não se fecha não somente por esse parâmetro, né, por esse volume. Nós temos aí a presença do surfactante, que diminui a tensão superficial dos alvéolos, fazendo com que ele diminua a sua tendência ao colabamento. Mas a PIP, imagine que, para resumir, a PIP vai ser o restinho de ar que vai ficar sempre no final, quando o seu paciente acabar de expirar,
vai ficar sempre esse volume lá no alvéolo para não deixar o alvéolo colar por completo. No serviço de emergência, normalmente a gente admite com PIP de 5, tá? Ah, mas isso é receita de bolo? Sempre eu vou deixar com PIP de 5? Não. Por exemplo, pacientes DPOC, geralmente eu ventilo com PIP de 8. Pacientes que estão com atelectasia, que estão com SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, né? Que precisam abrir o pulmão, geralmente eu vou trabalhar com PIPs muito maiores, né? Vamos fazer uma aula só sobre isso. Mas para admissão aqui eu vou admitir com a PIP de 5. Ó. Coloquei a PIP de 5, dei um entra, parou de piscar. Está lá definido a PIP como 5. Ou seja, 5 centímetros de água que vai ficar lá de volume nesse alvéolo quando terminar a minha expiração. E o último parâmetro que ele está pedindo aqui, antes de regular isso aqui, é a pressão. Lembra que eu defini que eu vou ventilar o meu paciente no modo pressórico. Então ele me habilita a pressão. Se eu tivesse solicitado aqui e pedido para ventilar volume, selecionado o modo volumétrico, ele não estaria piscando o PCV, ele estaria piscando aqui, ó, VT, que é volume tidal, do português volume corrente. Então observe só, vou definir a pressão. Vou colocar uma pressãozinha aqui bem baixinha, porque lembra que eu coloquei o pulmão aqui bem complacente e uma resistência bem baixa. Se eu colocar uma pressão muito alta, vai fazer um volume muito alto, isso aqui vai ficar pitando e vai encher o nosso saco. Então observe só, vou colocar aqui uma pressãozinha de 10, tá? Só para a gente poder visualizar o paciente, ó. Dei um entra. Ok, o último botãozinho aqui, a última luzinha que está piscando para regular, é a sensibilidade do nosso ventilador. Gente, as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender isso aqui. Eu vou resumir e tentar fazer um macetinho. Entenda a sensibilidade o seguinte. Sensibilidade é o quanto o meu ventilador vai estar sensível ao paciente. Ou seja, se eu colocar uma sensibilidade muito baixa, o meu paciente, qualquer estímulo que o meu paciente der respiratório, ou se o pessoal da equipe da enfermagem, se o médico for lá fazer uma ausculta no paciente, for qualquer um da equipe que mexeu no paciente, se a sensibilidade estiver muito baixa, o ventilador vai entender que o paciente está entrando, que ele está tendo estímulo respiratório, e aí começa a brigar, começa a dar assincronia entre o paciente e o ventilador, começa a dar um pepino danado. Então, a gente precisa entender que a gente precisa colocar o ventilador numa sensibilidade que ele não entenda que qualquer estímulo seja estímulo respiratório, mas também que não fique muito entregue para o paciente, né? Porque se o paciente começar a entrar e você aumentar muito a sensibilidade, o ventilador não vai entender que ele está entrando e vai continuar mandando o mesmo ciclo que você regulou. E aí dá um pepino. Imagina se o paciente começar, sei lá, deu um problema na bomba de infusão. E acredite, as bombas de infusão, geralmente do pronto-socorro, essas bombas dão um problema o tempo todo. Fica apitando, para de infundir, e aí parou de infundir o sedativo, e aí automaticamente o ventilador não detecta que o paciente está entrando, o paciente começa a acordar, e aí começa a dar a sincronia, começa a apitar tudo, e aí é aquele transtorno imenso, chama o físio, enfim. A ideia é que a gente possa botar uma sensibilidade que o ventilador fique confortável e não entenda nem muito nem pouco da sensibilidade do paciente. Então a gente admite geralmente com uma sensibilidade de 2. Observe que eu tenho duas luzinhas possíveis. As pessoas não entendem isso aqui, ó. Eu posso botar a sensibilidade a fluxo ou a sensibilidade à pressão. São duas variáveis diferentes. Eu prefiro trabalhar com a sensibilidade a fluxo, tá? Mas também podemos, se eu mudar aqui, ó, ele vai me dar aqui uma pressão. Logicamente vai ficar uma unidade negativa aqui, né? Mas eu vou trabalhar com a sensibilidade a fluxo. Se você não sabe o que é fluxo e pressão, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Fique ligado. E vamos admitir nosso paciente com uma sensibilidade a fluxo de 2, tudo bem? Dei a entrada. Observe que a partir do momento que eu conseguir regular todos os meus parâmetros, aqui na tela já perguntou, já colocou, ó, valores aceitos. Pressione entra para poder começar a ventilar. Então, nessa hora, observe que nós demoramos para poder determinar esses parâmetros, porque eu estou explicando passo a passo, mas isso acontece em menos de um minuto, né? Você regula aquilo ali rapidinho. E aí nós podemos já dar o enter. Vamos ver o que vai acontecer
com o nosso ventilador e nosso paciente nesses parâmetros que